Muito bom estar de novo com vocês. O Barbosa está aí? O Barbosa? Tá, né? Eu vi o nome dele aí. Não sei se é o Barbosa. Bom, de qualquer maneira, hoje à noite nós vamos fazer algo especial. Nós vamos continuar compartilhando sobre o caráter, só que eu vou fazer de uma maneira muito especial. Eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. E também eu quero passar essa dica para vocês também poderem usar isso, né, para aperfeiçoar aqueles que entre vocês, sejam irmãos, sejam irmãs, aqueles que entre vocês tiveram sentimento, o dom do ministério da palavra. É uma maneira muito boa para vocês treinarem a ministrar a palavra. E eu usei esse livro aqui, eu vou usar esse livro aqui hoje à noite. Quantos de vocês já leram esse livro? Hein? Quantos já leram? Levante suas mãos se vocês já leram. Pouca gente leu. Esse livro é obrigatório. Se você quer ser útil ao Senhor, é chamado O Caráter. Tá? O Caráter. Se você quer ser útil ao Senhor, você precisa ler esse livro e ler com bastante atenção. Tem outro livro aqui, que também esse é do irmão Dong, O Caráter do Homem de Deus. Aqui, ó, O Caráter do Homem de Deus. Tá? Então, esse livro também é muito importante. Esse livro se baseia em 2 Timóteo capítulo 2, como nós explicamos hoje de manhã, nas perguntas e respostas. Esse livro aqui, O Caráter, é do irmão Witness Lee. Então, vou contar um pouquinho a história desse livro, pelo menos a história aqui, né, no Brasil. Esse livro eu que traduzi. Bem no início, quando o CIAP estava aqui na estância ainda, o Barbosa estava no nosso meio, eu praticamente dava aula todas as noites para o CIAP. Era o CIAP regular, o CIAP de 1 ano. E a gente precisava do treinamento de caráter. Não havia no Brasil, traduzido em português, nenhum livro de caráter. Então, o que eu fiz? Eu fiz apostilas. Eu traduzi capítulo por capítulo desse livro e distribuí para os alunos. Tá? A gente dividiu cada capítulo em 2 partes. E nós, todas as semanas, uma noite por semana, nós líamos esse texto. Só que não é leitura assim. Eu chamo isso, é uma coisa que eu praticamente criei, né, e uso para aperfeiçoar profetas. Eu chamo de pregar lendo. Nós não temos orar lendo, orar ler. O que é orar ler? É você lê os versículos e você ora lendo os versículos. De que jeito você ora? Você ora lendo os versículos. Ou seja, você usa os versículos como inspiração para a sua oração. Se você for orar do jeito que você normalmente ora, eu acho que o Miguel, né, e o Pedro também, durante aquele momento na conferência de jovens, Oração 2.0, eles explicaram a importância de orar ler. Orar ler não é gritar o versículo, ficar proclamando, é você pegar o versículo e transformar o versículo em sua oração. Você usa o versículo para inspirar a sua oração. Daí a sua oração é uma oração nova, uma oração fresca, uma oração que é de acordo com a palavra de Deus. Não é uma oração repetida, todo dia orando aquela mesma coisa. Não, cada dia que você lê a sua Bíblia, você extrai 1 ou 2 versículos que são bastante, entre aspas, suculentos, que têm bastante sabor, e você transforma aquele versículo em oração. E você ora a Deus, conversando com Deus, usando aqueles versículos. Por exemplo, né, vamos pegar um versículo muito conhecido. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Daí como é que você ora? Você pode ler o versículo primeiro. Não só de pão viverá o homem. Senhor, eu estou trabalhando, eu tenho uma família para cuidar, eu me preocupo com o pão, Senhor. E isso ocupa muito tempo do meu dia, ganhando pão de cada dia. Mas, Senhor, a tua palavra me fala que eu
não é só de pão que viverá o homem. Senhor, sim, eu preciso ganhar o meu pão, mas eu não quero viver só pelo pão, mas por toda a palavra que procede da tua boca. Senhor, eu não quero esquecer a tua palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, que eu ganho o pão de cada dia para poder viver, sustentar minha família. Senhor, me ajuda também a sustentar a mim mesmo e a minha família e os irmãos com a palavra que procede da tua boca. Entendeu? Isso é orar, ler. É orar lendo a palavra. Agora, o que é pregar lendo a palavra? Você transforma o que você lê no ministério da palavra. Você conversa com os irmãos, você pode ser diante de uma igreja, pode ser num grupo familiar, ou aqui, hoje à noite eu vou fazer isso. O que eu fazia? Eu fazia isso toda vez, aquelas noites lá no SIAP, aqui na estância, todos tinham a sua apostila, mas daí eu pegava a apostila, você pode ler de uma maneira normal, mas daí fica uma leitura monótona. Por exemplo, hoje à noite eu vou usar o capítulo 2. Vamos ver como é que a gente vai avançar no tempo. Eu quero conversar com vocês baseado no texto desse livro. Eu vou começar com o capítulo 2 e marquei alguns parágrafos pertinentes, importantes para vocês. Então, por exemplo, eu vou agora ler para vocês, tá? Só ler. Então, como é que fica a leitura? Entender o caráter. A importância do caráter. Hoje à noite, isso aqui também é um aperfeiçoamento para vocês, tá? Além de ministrar a palavra para falar do caráter para vocês, também quero treinar um pouco vocês a poderem ter mais recursos para desenvolver o seu ministério da palavra. Então, eu vou ler agora, tá? Olha como é que fica a leitura. Entender o caráter. A importância do caráter. Enquanto nossas palavras representam a nossa pessoa, nosso caráter é a nossa pessoa. A utilidade de alguém, as coisas que se lhe podem confiar, as responsabilidades que pode assumir e as coisas que é capaz de realizar dependem totalmente de seu caráter. Quando a gente lê, tem que olhar para o público também, tá? Então, de vez em quando, a gente vai olhar para vocês. O marceneiro determina como vai usar uma peça de madeira baseado na qualidade da peça. A preguiça arruína a utilidade de uma pessoa. Da mesma forma, o caráter tem muito a ver com o serviço do Senhor. O que eu fiz aqui? Eu li. Mas agora eu vou fazer tudo de novo. Só que eu não vou ler. Agora eu vou ministrar a palavra lendo. Usando esse texto aqui, tá? Para conversar com vocês. E vocês não vão ter a impressão que estou lendo. Vocês vão ter a impressão que estou falando do meu coração. Estou aqui improvisando. Estou falando mesmo do encargo. Tá certo? Então, irmãos, eu vou começar agora. Irmãos, hoje à noite nós vamos falar algo para vocês entenderem o que é o caráter. Eu quero passar para vocês, irmãos, né, a importância do caráter na vida de um jovem. Muitas vezes, quando você fala, você conversa, né, você fala palavras, essas palavras que vocês falam representam a sua pessoa, né? Mas hoje à noite nós vamos ver que o caráter, o seu caráter, é a sua pessoa. As palavras representam você, mas o caráter é você. Entenderam a diferença? As palavras que você fala representam você, mas o caráter é você. Quando a gente toca no seu caráter, a gente toca em você mesmo. Agora, você vai ser útil ao Senhor ou não vai ser útil ao Senhor? Será que eu vou poder, entre vocês, confiar algo para vocês fazer? Posso entregar alguma coisa para vocês fazer? Quanta responsabilidade vocês podem assumir? E quantas coisas vocês serão capazes de fazer? Tudo isso depende do seu caráter. Vamos pegar um carpinteiro como exemplo. Um carpinteiro, o que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira, a primeira coisa que ele faz é analisar, ver a qualidade da madeira. Tá? Daí, baseado na qualidade de madeira, o carpinteiro vai decidir que tipo de móvel vai fazer. Tá certo? Ou utensílio, que tipo de utensílio vai fazer. Então, muitas vezes, né, jovens, nós temos o problema que eu falei hoje de manhã, o problema da preguiça. Então, se nós somos pessoas preguiçosas, isso estraga, isso arruína a nossa pessoa e também arruína a nossa utilidade diante do Senhor. O Senhor não pode nos usar muito, né? Portanto, né, o nosso caráter tem muito a ver
com o nosso serviço ao Senhor. Os irmãos viram como eu fiz? É o mesmo texto que eu li antes, só que agora eu não li o texto, eu falei o texto. Num tom coloquial, transformando o texto numa conversa, e passei o encargo para vocês. E vocês, ao ouvirem, não sentiram que eu estava lendo. Quando lê, a gente perde um pouco a atenção, mas quando a gente está falando, a gente, então, presta mais atenção. Os irmãos entenderam? Isso vocês podem treinar em casa. Pega um livro e fala lá para o ar, fala para os anjos que estão à sua volta, reúne os seus cachorros, fala para eles, pega para os seus cachorros, ou para os seus passarinhos, ou para os seus peixes, tá certo? Então, vamos continuar, tá? Eu vou agora, então, continuar esse encargo, tá certo? Na Bíblia nós temos muitos personagens, né? Então, a gente precisa, quando estudar os personagens da Bíblia, ver que tipo de caráter cada um tinha e por que cada um deles foi tão adequado ao Senhor, por que o Senhor pôde usá-los. Era porque o caráter desses personagens da Bíblia era a própria pessoa deles. E eles puderam ser úteis ao Senhor porque o Senhor pôde usar, né, o caráter deles. Então, nós temos personagens, né, que a gente estudou, nós estamos vimos até essas semanas recentes, né, a questão de Abraão, nós vimos Moisés, né, na palavra profética também. Paulo sempre é um exemplo que nós usamos, né, nós vemos que o caráter deles é excelente, tremendo, e por isso Deus pôde usá-los bastante. Agora, quanto você, querido jovem, pode ser usado pelo Senhor, vai depender do seu caráter. Vai depender se você é adequado ou não no seu caráter humano. Então, por isso que é importante treinar o seu caráter, trabalhar no seu caráter. E o bom é que vocês são jovens, tem tempo para isso. Quanto mais velho você é, quanto mais tempo passar, menos chance de mudar o seu caráter. Então, os que são bem jovens, aproveitem essa oportunidade. Então, hoje de manhã, nós falamos um pouquinho sobre a constituição do nosso caráter, né? Nós falamos da personalidade, que é a parte psicológica, aquilo que você é e que determina como você age, tá certo? Nós falamos hoje de manhã, eu apresentei para vocês, né? Determina o que você pensa, o que você age e o que você sente. Agora, o caráter tem mais a ver com os seus hábitos, essa maneira constante de você fazer alguma coisa. Então, nós vimos a diferença, né? Uma parte, a personalidade tem a ver com a psicologia da pessoa, tá? E o caráter tem a ver com a sua moralidade, como você foi criado, foi treinado, tá certo? Então, nós não estamos falando da personalidade, estamos falando do caráter, que pode ser treinado, pode ser realmente melhorado. Então, aqui nesse livro, né, e também nesse livro aqui do irmão Dong, ambos concordam, né, que o nosso caráter tem duas partes. Isso é muito importante. Isso. A primeira parte é a natureza inata. O que quer dizer inata? É a natureza com que a gente nasce. Então, você nasceu... Ninguém nasce preguiçoso, entendam bem, entenderam? Ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce desonesto. Vocês estão vendo? Mas você pode nascer introvertido ou nascer extrovertido, tá certo? Nascer gostando de atividades físicas. Outros nascem gostando mais de atividades intelectuais. Tá? Então, isso aqui é personalidade. Isso chama-se natureza inata. Então, o caráter é formado por duas partes. A primeira é a natureza inata e a segunda parte são os hábitos que vocês adquiriram ao longo do tempo, começando na infância já. Por isso que o tempo da infância e pré-adolescência e adolescência são cruciais. Então, vocês que vão ser pais ainda, preste atenção para isso, senão vocês vão ter muito trabalho no futuro para cuidar dos seus filhos. Então, a disposição do caráter é a personalidade, é aquela parte que você nasceu com ela, tá? E você pode mexer um pouco com ele, tá? Mas você não consegue mexer muito. Mas com o tempo, de acordo com a visão que você tem da igreja, do serviço ao Senhor, as coisas podem mudar, tá certo? Mas agora o caráter, sim, é algo que você pode cultivar. E eu espero que vocês aproveitem a juventude de vocês para cultivar o caráter de vocês. O caráter de uma pessoa vamos dizer assim, é 30% natureza inata. É difícil de mexer.
mas 70% é hábito, você consegue cultivar e mexer, tá certo? Aqueles 30% não quer dizer que é totalmente intocável, você não pode mexer um pouco, mas é mais difícil. Agora, o caráter, sim. O hábito, sim, 70%. Você pode mudar seus hábitos, mas tem que ter disciplina. Então, o jovem tem que prestar muita atenção na formação do seu caráter. Vamos pegar uma pessoa com mais de 50 anos como eu já tenho 60 e poucos anos, a personalidade já está fixa. O caráter já está bem moldado, é difícil mudar. Não quer dizer que não pode mudar, só um milagre de Deus, tá certo? Milagre de Deus. E Deus faz milagres, né? É possível, sim. Mas por quê? Porque o caráter, né, essa parte assim, é formado durante toda a vida, e quando chega a certa idade já é difícil mudar. Um jovem não, um jovem bem jovenzinho, num pré-adolescente, tá? O que mais se manifesta é a natureza inata. E pouco é do hábito, porque ainda não houve formação de muitos hábitos. Mas à medida que vai ganhando idade, que vai envelhecendo, então tem menos e menos porcentagem da natureza inata e mais hábitos. Daí os hábitos começam a predominar. Então, de uma maneira geral, os hábitos que você adquire no seu caráter são mais importantes que a sua natureza inata. O que a pessoa vai ver lá fora é o seu caráter, são os seus hábitos, tá certo? Nós vamos explicar bastante com bastante exemplo hoje. Tá? Um jovem com mais de 20 anos de idade já tem mais hábito do que natureza. Tá certo? Até os 20 anos, mais ou menos, é metade, mas passou dos 20 anos, os hábitos já começam a predominar. Então, queridos irmãos, é importante, nunca negligenciem o seu viver diário. É desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Tá? Porque é o seu viver diário que forma os seus hábitos. Num SEAP, nas férias de 3 semanas, você não consegue mudar o seu hábito. Você pode ter um gosto por um hábito um pouco diferente, mas é no seu dia a dia, ao longo dos meses seguintes, que você forma o seu hábito. Então, vamos pegar um exemplo. Você pega uma criancinha, você coloca no lar chinês. Tá? Então, o que vai moldar o caráter dessa pessoa? São os hábitos chineses. Vai comer com palito, a maneira de se comportar, tudo isso aí. Agora, se você coloca essa criança num lar brasileiro, mesmo que tenha olhos puxados, seja chinês, de nascimento, se foi criado por um casal de brasileiros, ele vai se parecer com um brasileiro. Tá? Então, é totalmente aqui uma questão de formação. Daí, por isso, querido jovem, tem que prestar muita atenção para a sua vida diária, porque é a sua vida diária que vai moldar o seu caráter. Bom, então, eu vou mencionar aqui, não vou poder entrar nos detalhes, vou mencionar aqui os grupos, tá? Que o irmão Witness Lee colocou, grupos de 3. Tá? Então, eu vou ler todos os 30 itens, tá? Os 30 itens do caráter. Só ler o título. Primeiro, ser autêntico. É ser o mesmo por dentro e por fora. Não é ser falso. Tem que ser autêntico. Isso é uma coisa muito profunda. Número 2, ser exato naquilo que você fala, nas medidas, no tempo, na distância, na descrição. Ser absolutamente preciso. Quantos irmãos tinha na reunião? Tinha uns 200. Na verdade, só tinha 30. Então, onde é que fica aquela loja? Aí, aquela loja é logo aqui, 2 quarteirões. Na verdade, são 5 quilômetros. Então, tem que ser exato. 3, estrito. Ser rigoroso, levar as coisas a sério. Não ser leviano. Tá? Número 4, ser diligente. Não ser preguiçoso. E nós lemos alguns versículos de manhã. Número 5, ser amplo no seu caráter. Ter uma visão ampla, conseguir ver as coisas. E também ter um caráter amplo de tentar incluir as pessoas. Tá? Número 6, ser minucioso. Não ser descuidado ou negligente.
Isso pode influenciar muito, muito na revelação que Deus pode te dar da Bíblia. Se você é grosseiro, não é minucioso nos detalhes, você vai perder muita revelação. Deus não consegue te passar os detalhes. Jesus era minucioso, Paulo era minucioso. Então, aprenda a ser minucioso nas coisas. Tá? Número 7, ser estável, ter estabilidade, ser constante, ser firme, né? Você não é qualquer coisa que já mexe com você, você não é que nem uma palha que qualquer vento consegue soprar e você é levado para cá e para lá, e você não entra em pânico, você é estável, tem que ter estabilidade. Tá? É que nem o giroscópio de um navio, de um transatlântico, tem um giroscópio lá. Pode ter ondas, mas o transatlântico tem um giroscópio grande e estável, não balança, ele mantém o curso. Tá? Número 8, ser profundo. Ser profundo, sonda o interior, escava as profundezas, não é superficial. Muitas coisas que você procura na Bíblia é um diamante que está lá nas profundezas. Você é superficial, arranha a superfície, nunca vai conseguir encontrar o diamante. Tá certo? Número 9, ser paciente. O jovem hoje não é paciente, não quer esperar, é tudo, como alguém falou hoje de manhã, é imediatista. Tudo tem que ser para agora. Então, quando não é paciente, não é perseverante. Na Bíblia, a palavra paciente e perseverante são sinônimos. Na nossa versão, revista atualizada, Almeida, revista atualizada, é perseverante. Na corrigida, é paciente. Tá? Então, é a mesma palavra. É capaz de esperar. Os resultados não vêm assim da noite por dia. Tem que esperar. E não ser ansioso, né? Não ser ansioso. Você planta, né, uma plantinha, e daí já começa a nascer. Por que não cresce? Você arranca a planta para ver como é que está a raiz, você mata a planta. Tá certo? Então, isso aqui são 9 itens que eu li, né? 9 itens. Agora eu vou voltar aqui e ler o restante aqui dos itens. Tá? Então, nós vimos já o diligente, amplo, minucioso, depois estável, paciente e profundo. Depois tem agora puro, justo e calmo. Ser puro. Tá? Puro no seu coração, na sua motivação. Ser justo, ser imparcial no juízo. Então, se você vai ser um líder, tem que ser imparcial. Tem que ser calmo, não ser impetuoso, não ser impulsivo. Muitos erros a gente comete porque a gente é impulsivo, impetuoso. Ser singelo, ter foco, né? Ter foco, ser simples, não ser muito complicado. O exemplo disso é ter olhos de pomba, né? Ser singelo. O camaleão tem um olho que vira para tudo que é lado, ele vê tudo. É um prisma. A mosca também tem, olha para centenas de lados, porque você nunca consegue pegar uma mosca, mesmo indo por trás, a mosca vê a sua mão ali. Ser corporativo, não ser individualista, aprender a ter uma vida corporativa, vida coletiva na igreja. Ser aberto a novas ideias, ser aberto para mudanças, né? Não ser fechadão. Depois, sexto grupo, ser afetivo. Nós já vimos, né? 15, agora vamos ver a partir do 16. Ser afetivo. Demonstrar afetividade, não ser uma pessoa fria. Você quer ganhar pessoas? Tem que ter um caráter afetivo. Tudo isso é coisa que você tem que trabalhar pouco a pouco. Tá? Alguns de vocês já têm isso, outros não. Então, quem já tem, mantenha e reforce. Quem não tem, vamos trabalhar. Por isso que é importante você fazer aquela análise. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Ser ardente, tá? Afetivo é uma coisa aqui dentro, você sente, você é carinhoso, você tem afeto pelas pessoas, mas ardente é quando você consegue expressar isso. Então, eu tenho um carinho pelas pessoas, mas nunca abraço ninguém. Então, eu tenho afetividade, mas não tenho ardência. O brasileiro é muito bom, ele abraça todo mundo, tá certo? Com essa pandemia, todo mundo está sofrendo, porque ninguém consegue abraçar ninguém. Ser acomodatício, o 18 é acomodatício. Não ser assim, ser flexível, conseguir acomodar novas situações. Novas situações. Eu só consigo dormir em cama desse jeito, eu só consigo dormir a tal temperatura. Não, às vezes vai num lugar, não tem cama adequada, tem que dormir no chão, você tem que se acomodar.
Tudo isso mostra um caráter de um servo de Deus, um servo. O irmão Dong era muito acomodatício, ele se acomodava em toda situação. Quando tinha conforto, ele desfrutava, ele usava o conforto. Agora, quando não havia conforto, ele não reclamava. Né? Próximo grupo, 19, 20 e 21. Ser forte, ter firmeza. Né? Não é ser duro, mas ser firme nas decisões. Sentir firmeza, tem essa frase que fala. Ser maleável. Você pode ser firme, mas você também é flexível, é maleável, né? E ser submisso. Aprender submissão. Quem consegue ser líder é aquele que sabe se submeter. Tá? O próximo grupo vimos agora o grupo 7, né? Até 21, agora 22, 23, 24. Disposto a sofrer. Tem que ser disposto a sofrer. Isso aqui o irmão Dong falou muito para nós. Um jovem, hoje, do século XXI, como é que eu vou dizer? Está acostumado com muito conforto. Tudo é conforto. Ar-condicionado, Coca-Cola, gelado, tudo é conforto. Tem que até estar disposto a sofrer. Então, quem vai servir na África tem que estar disposto a sofrer. Certo? Quem vai para os Estados Unidos já tem mais conforto. Certo? Então, aonde o Senhor enviar você, você tem que estar disposto a sofrer. Humilde, tem humildade. Pobre, o que é pobre? Não é que você é pobre, você tem que estar disposto, tá, a passar pobreza. Se por alguma situação, por alguma razão, o Senhor colocar você em uma situação de pobreza, você tem que estar disposto a passar pela pobreza. Não é fazer um voto de pobreza. Agora, aí você vê o Senhor, então quem serve o Senhor tem que ser pobre. Não, não, não. Pode ser que o Senhor abençoe você, te dá muito dinheiro para você administrar, para suas necessidades também, para as necessidades da obra do Senhor. Pode ser. Mas também, se por alguma razão tiver que passar pela pobreza, você tem que estar disposto. O próximo grupo, 25, 26, 27, é ser constante. Né? É ser capaz de suportar maltratamento. As pessoas te tratam mal. O irmão Dong foi exemplo clássico disso. Tinha lugares onde ia, o pessoal maltratava ele. Não dava hospedagem para ele, não dava comida para ele. Né? E ele dormia onde? De uma vez dormiu em cima de uma mesa. Os irmãos dormiam no chão e ele dormia em cima de uma mesa. Né? Não tinha comida, não deram comida para ele, deram uma cabeça de vaca lá que estava no canto, cheio de moscas. Então ele foi lá e com um garfo tirou um pouco de carne do olho, dali, da cabeça e comeu o que podia comer. E ser tolerante com a pressão, ser resiliente. Hoje o jovem de hoje dificilmente consegue suportar pressão. Tudo tem que ser fácil, não. Se você quer ser útil ao Senhor, você tem que ser um jovem resiliente. E por último, 10º grupo é ter clareza das coisas, né? Você consegue perceber as coisas, você desenvolveu esse tato, você chega num ambiente, olha, você já tem clareza do que está acontecendo lá. Ser magnânimo, um coração grande, um coração amplo, né? Muito parecido. Magnânimo é não ser cruel com os outros, estar disposto a perdoar e assim por diante. Por último, ser sério, não ser superficial, não ser frívolo, mas ser sério. Então, são 30 itens que o irmão Whitney Lee deu esse treinamento para os cooperadores lá em Taiwan, muitos anos, décadas atrás, no século passado. Ele treinou os cooperadores lá em cada um desses itens, os jovens, né? Então, você tem que ver quais características você quer perseguir, quer melhorar, então, busque isso diante do Senhor, tá bom? Vamos agora para o capítulo 3 e falar um pouquinho do capítulo 3, tá? Então, vamos ver um pouquinho, né, o caráter do Senhor Jesus. Isso eu acho que é um bom exemplo para nós. Jesus era Deus, mas ele se tornou um homem. Então, nos 4 evangelhos, nós temos uma descrição muito clara do caráter dele, né? Marcos, por exemplo, nos mostra o Senhor Jesus como servo, aquele que servia a Deus. E João mostra Jesus como o Filho de Deus. Lucas mostra Jesus como o homem perfeito, né? E Mateus mostra Jesus como o rei
do reino dos céus. E em todos esses evangelhos, nós vemos o caráter de Jesus em cada um desses aspectos. Tá? No Evangelho de João, por exemplo, quando o Senhor Jesus vivia, ele expressava essa vida divina que estava dentro dele. Ele vivia com... Lucas mostra como Jesus, né, vivia como um homem na terra, expressava a sua humanidade, né, o seu caráter humano. E tinha uma disposição, uma personalidade muito bonita e bela, atraente. Em Marcos, nós vimos, né, Jesus trabalhava como um escravo, como um servo, estava lá para servir os homens. Então, por exemplo, quando você busca um amigo, procura um amigo, quer fazer amizade, você geralmente procura alguém que tenha uma disposição agradável, certo? Alguém que tenha uma personalidade agradável. Tá? Mas você, quando procura um amigo, você não olha muito no seu caráter. A sua preocupação quando você quer fazer amizade com alguém, geralmente é a sua disposição, é a disposição da pessoa, a personalidade da pessoa, e não o caráter. Por exemplo, quando você faz amizade com alguém, você não se preocupe se essa pessoa acorda cedo de manhã, certo? Quando você faz amizade com alguém, você vê se essa pessoa é agradável, tá? Se essa pessoa é afetiva, e assim por diante, né? É carinhosa. Você não se preocupa se essa pessoa acorda cedo de manhã, ou se essa pessoa é preguiçosa ou não é preguiçosa. Você não pergunta para ela. Tá? Também essa pessoa pode ser uma pessoa que acorde bem cedo de manhã e vai dormir na hora certa. Mas a personalidade dessa pessoa não é agradável. É uma pessoa rabugenta, uma pessoa que critica tudo. Isso tem a ver com a sua personalidade. Daí você não quer fazer amizade com ela, mas ela vai para a cama cedo e acorda cedo, tem um caráter bom, mas a personalidade dela não é agradável. Vocês estão vendo a diferença, queridos jovens? Estão vendo a diferença? Então, quando você faz amizade com alguém, a primeira coisa que você presta atenção é o quê? É a sua personalidade, a sua disposição. Você não olha o caráter dela. Isso é para amizade. Agora, quando você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, para consertar seu computador, para consertar seu carro, você não olha para a personalidade dela. Você não quer saber se essa pessoa é afetiva, se essa pessoa, né, é carinhosa. Você quer saber se ela trabalha bem. Tá certo? Então, você não quer saber se essa pessoa é paciente, se essa pessoa é amorosa, se é moderada. Mas agora o que importa para você nessa pessoa? Se essa pessoa é preguiçosa, o seu carro nunca vai ficar pronto. Se essa pessoa é desleixada, esquecida, vai montar o seu carro errado, vai faltar uma peça aqui e ali. O seu carro não vai ser bem consertado. Entenderam? Então, quando você emprega alguém, você não olha para a sua personalidade, você olha para o seu caráter. Então, essa pessoa tem que ser uma pessoa diligente, uma pessoa que entrega no prazo, tá certo? Uma pessoa que capricha no trabalho e faz um trabalho de qualidade. Então, tem que fazer essa distinção. Fazendo essa distinção, você vai ver que nos evangelhos, você vai notar a disposição, né, a personalidade do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, por exemplo, e no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas, o que você vai ver? Você vai ver um homem perfeito. A personalidade do Senhor era de um homem perfeito. E no Evangelho de Marcos, você vai ver a personalidade de um homem que servia a Deus. Tá? Por exemplo, em Marcos, né, em pelo menos 2 ocasiões, o Senhor Jesus, ele não tinha nem tempo para comer. Né? Fala ali em Marcos capítulo 3, versículo 20, Marcos 6, 31, o Senhor não tinha tempo para comer. Mas em Lucas isso não é registrado, não. Ou em João, ou em Mateus. Por quê? Porque Marcos quer mostrar que o Senhor não se preocupava consigo. O negócio dele era servir a Deus como escravo. O escravo não tem tempo para comer. Os irmãos entenderam? Agora, Mateus fala do Senhor Jesus como o rei do reino dos céus. Agora, se o rei comia ou não comia, isso era irrelevante. Então, tá vendo? Dependendo do evangelho, diferentes características do Senhor são
mencionados. Por isso que só em Marcos fala dessa questão. Por isso em Marcos o Senhor era como um escravo, então ele trabalhava tanto que nem pensava na sua fome, não tinha nem tempo para comer. E uma vez, né, ele multiplicou os pães, né, os pães e os peixes, ele alimentou uma grande multidão e ele não queria que o povo fosse despedido com fome. Daí ele pediu aos discípulos distribuir o pão e peixe, daí multiplicou os pães. Mas no final, o que ele fez? Olha só, ele mandou recolher o que sobrou. Isso aí tudo tem um significado. Por que isso foi registrado? Porque Deus encontrou em Jesus um homem que tinha um caráter que era compatível com o serviço dele. Deus procura em vocês, queridos jovens. Deus está procurando hoje em vocês, jovens, que têm um caráter compatível com o serviço que Deus quer dar para você. Para cada um de vocês, Deus tem um serviço especial, um ministério especial. E ele precisa de alguém que tenha um caráter compatível, né? Para poder ser útil. Em Marcos também, ele curou muitos enfermos, curou e também expeliu muitos demônios, trabalhou muito tarde, até muito tarde, muitos dias, e ia dormir tarde. Mas também fala em Marcos que ele se levantava cedo para ir orar, subia no monte para orar. Então isso mostra o quê? A diligência do Senhor. Quando ele estava com os outros, né, Jesus se preocupava com as necessidades dos outros e não com a sua fome. Mas quando servia a Deus, ele não se preocupava com o seu cansaço, ele gastava tempo diante do Senhor. Tá? Então, vamos ver. Falta para nós hoje, queridos jovens, esse tipo de caráter. Hoje, todos nós, hoje mesmo entre nós cooperadores, né? O irmão Dong trabalhou muito em nós. E vemos que ele procurou aperfeiçoar cada um de nós em vários aspectos. E ele muitas vezes ficava decepcionado, porque via o problema no nosso caráter. Daqui a pouco, né, quando a gente for mencionar alguns exemplos, vou mencionar alguns exemplos das correções que o Dong fazia conosco, expondo o nosso caráter. Vamos ver a questão do desperdício, por exemplo. Isso é uma questão de caráter, não é uma questão de personalidade. Desperdício. Especialmente em países como Estados Unidos, como no Brasil, a gente tem muito desperdício, especialmente comida. Então, eu vejo jovens comer muitas vezes, enchem um prato, não conseguem terminar e jogam a comida fora. Isso é caráter. Uma vez eu estava no treinamento, no tempo que a gente ainda ia para Anaheim participar do treinamento, então a gente ficava hospedado nas casas. A gente tinha a opção de ficar hospedado em hotel ou hospedado nas casas. Então, às vezes, eu me inscrevia para ficar hospedado nas casas. Uma vez eu fiquei hospedado na casa de uma irmã chinesa, né? Irmã chinesa, já viúva, tá? Já viúva. Então, ela hospedou a mim e outro irmão, um irmão de Hong Kong. Daí ela fazia comida. Fazia comida e servia. Daí eu me servia. E eu fui treinado por meu pai. Tudo que eu punha no meu prato, eu tinha que comer tudo e não podia ficar nem um grão de arroz. Então, se você olhar assim, quando eu termino de comer, o meu prato não tem nada ali, nem um grão de arroz. Tá? Meu pai usava o exemplo. Se todo mundo no mundo tem quantos bilhões de habitantes? 7 bilhões de habitantes. Se todo mundo deixar um grão de arroz no prato, são 7 bilhões de grãos. Isso dá sacas e sacas e sacas de arroz, dá para alimentar multidões. Então, eu aprendi, nunca deixar nada no prato. Mas esse irmão chinês enchia o prato e quando terminava de comer, metade do prato estava lá. A irmã deixou passar uma vez. Daí, na segunda refeição, a irmã falou para ele, não gostou da comida? Ele falou, não, gostei. Por que deixou no prato? Aqui na minha casa, tudo que você pegar no prato, você vai comer. Daí ele teve que comer todo o resto que ficou no prato. É uma questão de caráter. Caráter. Desperdício. Também minha mãe nos treinou em casa, quando terminava de comer, quando eu saía da mesa, cada um pegava o seu prato e levava para a pia. E Miguel e eu, nós tínhamos que limpar a mesa, guardar todas as coisas, os pratos, tudo da minha mãe, né, guardava na geladeira, e a gente precisava passar um pano na mesa, deixar a mesa pronta para a próxima refeição.
E uma vez eu participei de um congresso, antes de... Muitos anos atrás, não havia assim, eu morava em Carazinho, lá não tinha vida da igreja, né? Então a gente se reunia, eu me reunia bastante tempo na igreja batista lá. Embora meus pais todos conhecessem a vida da igreja, mas no sul não tinha, né? E em São Paulo ficava muito longe para nós. Então uma vez eu fui participar de uma conferência em São Paulo de jovens, e a caminho, daí fui participar de um congresso batista lá em Toledo, no oeste paranaense, tá? E daí ficamos hospedados, muito jovens ficaram hospedados na casa de um irmão, que tinha uma fazenda, uma casa enorme, muitos jovens ficaram hospedados lá. Daí ele servia aquela mesa enorme, então todos nós comíamos. Quando terminava, todos os jovens iam embora. Só o Miguel e eu ajudávamos o dono da casa, dona da casa, a retirar os pratos, limpar a mesa e tudo. E o dono ficava de braço cruzado olhando para nós. Quando terminou, ele olhou, um dia ele nos chamou e falou assim, numa das refeições, quando terminou tudo, ele falou, vocês são treinados. Vocês são treinados. Então, isso demonstra o nosso caráter. Então, não esperem alguém passar alguma coisa para vocês fazer. Quando você está no meio corporativo, veja coisas. Se você entrar no local, tem um pedaço de papel no chão, pega o papel. Não diga assim, isso aqui é do serviço de limpeza. Não. Tudo depende se o local é seu ou não é seu. Tá certo? Então, Jesus, o que nós vemos em Marcos? É que quando acabou a multiplicação dos pães, Jesus mandou recolher os pedaços. Será que aqueles pedaços tinham muito valor? Não, Jesus deu um exemplo de caráter aqui, para não desperdiçar. Quando a gente desperdiça, Deus não vai passar para você as riquezas materiais para você administrar. Porque se você desperdiça comida, vai desperdiçar dinheiro também. Tá certo? Então, tudo isso mostra o caráter do Senhor Jesus. Também nós temos, né, nas epístolas, né, exemplos do caráter dos apóstolos e assim por diante. Paulo tinha um caráter muito, muito rigoroso, né, rigoroso. Eu vou ler um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é um exemplo que o irmão Lee deu nesse livro, né, no capítulo 3. O irmão Lee, quando ele servia em Taiwan, ele viajava muito para o sudeste asiático. Tinha igrejas na Indonésia, igrejas nas Filipinas, né, em Singapura e assim por diante. Aí um dia ele estava em Manila, na capital das Filipinas, estava fazendo um passeio de carro, né? Às vezes os irmãos levavam ele, assim como levava o irmão Dong, a gente às vezes quando a gente vai para as conferências, os irmãos de vez em quando, no momento de folga, levam a gente para passear um pouco, né? Daí levaram o irmão Lee para passear no campo com alguns irmãos. Daí eles viram uma catedral católica muito bonita numa colina. Tá? Daí eles foram para lá. A Filipinas é um país católico, com muitas catedrais, né? Muitas catedrais. Daí, quando eles entraram naquela catedral, eles viram muitas freiras vestidas de branco, ajoelhadas. Tá? Elas estavam imóveis, paradas, totalmente paradas. Pareciam estátuas, o irmão Lee achou que eram estátuas, mas quando ele chegou perto, viu, eram seres humanos, eram freiras ali mesmo. Mas elas eram tão treinadas no seu caráter, tão treinadas, que não se moviam nem um pouquinho. Tá? Então, eles ficaram olhando para elas, até que depois de algum tempo, uma delas se levantou. E daí, os irmãos ficaram petrificados quando olharam para elas. Por quê? Porque quando ela se levantou, começou a andar, o jeito dela andar, a compostura que ela tinha, a serenidade que ela demonstrava, rapaz, era algo impossível de imitar, era como se fosse uma deusa, né? Daí ela foi lá para frente pegar uma Bíblia. Daí, o jeito que ela andava, a compostura dela, a postura dela, os movimentos, começaram daí fazer com que os irmãos tivessem o maior respeito por ela, e admiração. Que conduta maravilhosa. Daí o irmão Lee falou o seguinte: se ele não conhecesse o Senhor, ele se converteria naquele momento ao catolicismo. Então, o caráter dessas pessoas era muito atraente. Se alguns incrédulos, né, tivessem olhado para essas freiras e talvez olhassem para os irmãos da igreja, o jeitão dos irmãos, talvez os incrédulos decidissem ser católicos, porque o jeito delas era muito superior ao jeito dos irmãos.
Os irmãos muitas vezes são grosseiros, daquele jeito, assim, pá, mas essas freiras eram tão... Parecia que estavam manifestando Deus, né? Tá? Então, era um caráter muito desenvolvido. Mas, qual é o problema que elas tinham? É que elas não conheciam Deus como nós conhecemos. Não tinham muita vida. Tinha muito aspecto exterior. Tinham muito caráter, mas não tinham vida. Então, não tem muito valor. Vocês me entenderam? Mas agora o contrário também é verdadeiro. Você pode ter muita vida, muito conhecimento bíblico, mas você não tem caráter, pois também é inútil. Pessoas olham para o seu jeito grosseiro, o jeito que você se veste, o jeito de você falar, o jeito de você comer, a pessoa fala, eu não quero ser que nem ele, mas você é cheio de vida. Então, o caráter afeta a utilidade de um servo de Deus. Tá? Então, é necessário, queridos jovens, nós sermos aperfeiçoados no caráter para o serviço do Senhor. É muito importante. Que tipo de obra, querido jovem, você quer fazer? Quão útil você quer ser? Né? Você quer fazer uma obra que tenha peso e valor ou uma obra superficial? Então, não é suficiente só ter conhecimento do Senhor, tá? Mas também você precisa ter um caráter que possa ser o vaso que carregue o Senhor, um suporte que sustente o Senhor. Nessa conferência que nós vamos ver? Nós vamos ver o tema, a igreja, a coluna e base da verdade. A verdade está lá, mas se o testemunho da igreja não for bom, não vamos ter a coluna que sustenta a verdade e a base que sustenta a coluna. Então, o testemunho, a nossa humanidade é muito importante. Tá? Por exemplo, a Bíblia fala, né, das qualificações, em 1 Timóteo capítulo 3, das qualificações dos presbíteros. É uma coisa séria, é uma coisa séria. Aí, o que ele fala ali é uma questão de caráter ou vida? Ou vida? Claro que é de caráter. Fala da mansidão, não dada muito vinho, e todas as características que fala em 1 Timóteo 3. Ali é caráter, não é tanto vida. Você pode ser uma pessoa salva, conhecer muito a palavra, mas é uma pessoa superficial, uma pessoa frívola. Mas tem uma pessoa que é opositora a Deus. Como foi a pergunta de hoje de manhã, né? É uma pessoa que é contra a Bíblia, mas a pessoa tem um caráter excelente. Daí levanta o cristão e fala. Daí levanta o opositor e fala. Quem que é a multidão? Em quem que a multidão iria acreditar? Neste momento é a pessoa que tem caráter. Que tem caráter. Tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui. O Trump se diz cristão. Biden é católico. Mas o caráter de Trump é terrível. Terrível. Então ele perdeu a eleição. Tá? Biden é católico, mas tem um caráter melhor e foi eleito. Então, tudo isso aí tem a ver. A nossa utilidade nas mãos do Senhor tem a ver com o nosso caráter. O nosso caráter é o vaso que contém a vida. É o que contém a vida. Para ministrarmos vida, precisamos ter um caráter adequado, um vaso adequado. Então, hoje, queridos irmãos, isso aqui é um problema sério. Problema sério. No mundo de hoje, entre os jovens, mesmo na vida da igreja, as famílias, tudo, não dão tanta atenção para essa questão do caráter. Eu espero que vocês, né, graças ao Senhor pelos irmãos do SEAP, que tem esse encargo por vocês, espero que vocês possam prestar atenção para esse assunto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Os modos. Hoje, muitos adolescentes não têm modos. Você dá uma carona para os adolescentes. Os adolescentes gostam de ir para as conferências. A gente dá uma carona, leva até São Paulo. Daí, depois, na volta, espera eles terminar a sua atividade, daí traz de volta e larga na casa dele. Sai do carro, bate a porta e vai embora. Poucos dizem obrigado. Então, essas são pequenas coisas, tá certo?
E também parece que não tem percepção de quem é mais idoso e quem é mais jovem. Não tem demonstração de respeito. Na hora de servir a comida, muitos jovens pulam na frente e pegam a comida. Não olhem para quem é mais idoso, né? Dá deferência para os mais idosos, assim por diante. Não tem a questão da cortesia, né? Uma vez, nós estávamos em Manaus, anos atrás. A gente foi para Manaus para poder conhecer um pouco o SEAP, e de lá e também conhecer o barco, né? Nós tínhamos o barco Arca, para saber como é que era a vida dos colportores, dos obreiros, quando saíam de barco para visitar a cidade. Então, alugamos um barco, e esse barco tinha redes, todos dormiram em redes, o irmão Dong também, e a gente comeu a bordo e tudo, tá certo? Só que quando chegamos, descemos do avião, né, fomos do aeroporto para casa, e a casa do SEAP era uma casa boa, e não tinha uma mesa muito grande, não. Nós acho que tínhamos uns 30 e poucos cooperadores, mas a mesa tinha lugar para uns 10. Então a mesa estava posta e tudo, e o irmão Dong estava lá. Daí os irmãos falaram, vamos comer, irmãos, vamos comer. Daí todo mundo ficou em volta da mesa, todo mundo orou, e quando terminou, queridos irmãos, que vergonha. Vários cooperadores sentaram-se e ocuparam todos os lugares. O irmão Dong ficou de pé. Daí começaram a servir. Rapaz, o irmão Dong deu uma lição para nós, chamou a atenção de todo mundo. O irmão Dong falou a seguinte frase: se nem gente vocês sabem ser, querem ser obreiros, querem ser cooperadores? Eu me lembro dessa frase. Ele também falou isso em Campinas, numa das conferências. Antes de ser cooperador, antes de ser obreiro, antes de ser ministro, servo de Deus, nós precisamos aprender a ser gente. Tá? Então, isso é muito importante, aprender esses detalhes, né? Ver quem está em volta, ler o ambiente e assim por diante. Né? Por exemplo, né, quando tem conferências, vocês ficam em alojamentos, quando tem SEAP nas férias, aqui na estância, todo mundo fica em alojamento, né? Vocês têm cortesia, vocês dão deferência um para os outros, cada um quer ter vantagem, levar vantagem sobre os outros, né? E assim por diante. Vocês obedecem os regulamentos, né? Os regulamentos. Talvez não haja brigas, nem discussões, mas será que o nosso caráter é adequado? Onde vocês penduram as roupas? Mas em casa mesmo, né? Onde vocês penduram as suas roupas? No alojamento, onde vocês guardam as malas, né? E assim por diante. Claro, vocês agora estão no SEAP nas férias, mas não é na estância, vocês não estão na estância, estão na sua casa. Você arruma a sua cama de manhã? Então, hoje de manhã, a pergunta foi feita para mim: quem que você pediria para arrumar a sua cama? Eu até falei o nome de alguém, né? Mas, na verdade, minha mãe nunca deixou ninguém fazer a nossa cama. Quando eu já dei vários testemunhos, né? Miguel e eu tínhamos tarefa para fazer antes de ir para a escola de manhã. A gente acordava às 6 da manhã e todos nós tínhamos que limpar o nosso quarto na nossa cama. Nós tínhamos uma empregada para fazer as coisas, ajudar minha mãe, mas ela era proibida de entrar no nosso quarto para fazer a cama, arrumar a cama. Nós tínhamos que arrumar a nossa cama, tá certo? Então, nós temos de realmente aprender a fazer essas coisas. Uma vez eu não li um testemunho, aqui é um testemunho muito radical, né? Mas eu achei assim interessante. Ele estava dando um treinamento também nas Filipinas para cooperadores, para cooperadores. Daí todo mundo estava no hotel lá. Daí ele precisou ter comunhão com um irmão num dos quartos do hotel. Daí ele foi até o quarto do irmão. Daí quando ele entrou, ele ficou chocado. Ele viu a meia do irmão dentro de um copo. E o copo tinha água dentro e o meia caiu no copo. Daí ele entendeu o seguinte: quando o irmão chegou no quarto do hotel dele, ele tirou as meias e jogou assim para cima e o meia caiu dentro do copo, por acaso, assim. Daí ele falou: isso é uma questão de caráter, né? Então, nós precisamos realmente prestar atenção para esses assuntos. Vamos ler aqui mais um item aqui, ver mais um item. Por exemplo, quando nós estamos vivendo juntos, hospedados juntos, né? Então, nós temos nossos afazeres, né? Limpeza, um monte de coisa. Então, os trabalhos mais desagradáveis, você pega ou deixa para o outro fazer? Você pega o mais fácil.
Então, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui não é uma questão de vida. Se tem vida ou não tem vida, é uma questão de caráter. Tá? Então, no serviço do Senhor, o caráter não é menos importante que a vida. Claro que a vida é importante, mas o caráter é de extrema importância. Sem um caráter adequado, queridos irmãos, nós não temos como fazer uma obra adequada. O Senhor não pode usar você muito. Tá? A vida, o que é? É o conteúdo, é o material, né? E o caráter é a maneira de fazer, é a técnica. Você precisa ter os dois. Você tem que ter o material e a técnica. O carpinteiro precisa da madeira e ele precisa das ferramentas. Então, madeira é essencial para o carpinteiro, para fazer um móvel. Tem que ter madeira. Tá? Agora, só tendo a madeira ele consegue fazer algo? Não. A madeira é a vida, mas para fazer algo útil com a madeira, ele precisa do serrote. Naquele tempo era serrote, né? Hoje é serra elétrica e todas essas coisas, e as ferramentas. Tá? Alguém que saiba usar um machado, um machete, ele consegue trabalhar bem, mas quem não sabe usar, estraga a madeira, né? Tá? Então, tudo é uma questão de prática. Nós temos que aprender a praticar. Eu me lembro do testemunho do meu pai. Uma vez meu pai deu um testemunho. Ele precisou, quando ele era jovem, meu pai precisou fazer uma entrevista para conseguir um trabalho. Né? Daí o entrevistador fez algo curioso. Ele deixou entre a porta e a mesa dele, jogado no meio da sala, uma vassoura caída. Então, muitos jovens entrevistados que estavam procurando emprego entravam na sala e passavam por cima da vassoura e se sentavam. Então, o entrevistador entrevistava e mandava sair. Meu pai, quando entrou, ele viu a vassoura, ele pegou a vassoura e colocou contra a parede. Ele sentou e meu pai foi contratado. Tá? É uma questão de caráter. Você e outro jovem estão passando por uma porta e parece que vão chegar juntos. O que você faz? Você passa primeiro ou deixa o outro passar primeiro? Isso é uma coisa que a gente deve praticar. São pequenos detalhes. Não pensem, queridos irmãos, que a questão de detalhes são grandes coisas. Não, não. São pequenas coisas. Quando você é fiel no pouco, Deus trabalha no muito. Tá? Então, você, sem querer, derramou um pouco de água na cama de um irmão que está no mesmo quarto que você. O que você faz? Você vai lá e pega uma toalha e você vai enxugar. Você não vai deixar a cama do irmão molhado. Isso aqui vai secar depois sozinho. Não, não, não. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o caráter e a vida, né? Caráter e a vida. Vamos pegar um exemplo assim. Uma irmã que gosta de fazer fofocas. Uma irmã que fala bastante e está sempre reclamando. É descontente com outras... Sempre está descontente com os outros. Sempre tem reclamação. Isso indica o quê? A fofoca é imaturidade espiritual. Não é questão de caráter. Tá certo? Fofoca não é questão de diligência. Essa irmã pode ser uma irmã muito diligente, caprichosa no que faz, mas ela gosta de contar fofoca. Isso é uma questão de vida, falta vida. Uma pessoa descontente, quer dizer, ela tem uma insatisfação aqui dentro. Isso é um problema espiritual, não é um problema de caráter. Mas tem outra irmã que quase não fala, nunca se irrita, não fica... Não é, hoje de manhã o irmão falou que sim, se irrita facilmente. Essa irmã nunca se irrita, tá? Porque ela recebeu o tratamento da cruz, né? E tanto a sua língua como a carne foram tratados pela cruz. Mas essa irmã é muito relaxada em seu viver, relaxada no que faz e traz muita inconveniência para aqueles que estão na sua convivência, né? Que estão à volta dela. Quando os outros reclamam, ela não se zanga, nem culpa os outros, então ela tem vida. Ela é excelente em vida, ela é crescida em vida, mas falta para ela um caráter adequado. Então, isso aqui é uma pequena diferença, né? Uma pequena diferença. Eu acho que esses exemplos já são suficientes, tá? Para vocês notarem
por um lado, precisa ter vida, precisa ter maturidade espiritual, mas, por outro lado, precisa ter caráter. Sem um caráter adequado, é muito difícil você ser útil. Você tem o material, tem a água, mas falta o copo adequado para transportar a água, certo? Claro, queridos irmãos, a vida, como eu falei hoje de manhã, pode influenciar o caráter, as virtudes, a humanidade de Cristo, né? O seu viver no espírito pode envolver o seu caráter e influenciar o seu caráter e trabalhar no seu caráter. Então, de certa forma, não são independentes um do outro, tá? São duas coisas separadas, mas quando você tem bastante vida e você deixa a vida de Deus trabalhar em você, essa vida pode influenciar o seu caráter. Mas o caráter não consegue afetar ou substituir a vida. Se você não tem vida, mesmo que você tenha um bom caráter, que nem uma pessoa incrédula, pode ter um caráter excelente, mas se não tem vida, não tem como ser útil ao Senhor. Tá? Então, claro, todos vocês têm vida, têm a vida de Deus, mas é importante agora. Isso é uma coisa que a gente precisa que vocês se deem conta disso. Você precisa ter vida e crescer em vida, mas você precisa ter um caráter adequado para poder ministrar essa vida. Tá certo? Era o caso do Senhor Jesus, né? Ele tinha muita vida, mas ele também tinha uma humanidade adequada para expressar essa vida. Vamos ver aqui, então. Muitas vezes, queridos irmãos, né? Você é uma pessoa espiritual, porque você vive no espírito, você exercita seu espírito, e aí tem aqueles versículos que fala, o espírito da vossa mente, pôr a mente no espírito. Daí, se você é uma pessoa que vive no espírito e deixa o espírito do Senhor trabalhar em você, tem uma boa chance de que esse espírito pode influenciar o seu caráter e expor você. Daí você se dá conta e você permite que o espírito trabalhe em você e o seu caráter pode avançar. Tá certo? Por exemplo, você não deve apenas expressar, né, os bons traços do seu caráter. Você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa meticulosa, você tem consideração pelos outros, mas se você não tem vida interiormente, é inútil, porque o que você vai passar para os outros? Não vai conseguir passar nada, só vai dar uma boa impressão. O nosso objetivo qual que é? Todos vocês, tenho certeza, o que vocês querem é ser útil a Deus. Vocês querem passar a vida de Deus para outros, não é verdade? Tá? Então, o caráter é o canal. Mas se você não tem vida, o canal não tem nada para passar. Está seco, que nem um cano, não tem água para passar. Né? Está seco. Então, a gente precisa ter vida e precisa ter caráter. Nossa vida, nosso caráter tem que andar juntos, como uma coisa só. Né? O caráter não é igual à vida, mas a vida pode ser uma grande parte do nosso caráter. O seu caráter é saturado pela vida, e isso é muito bom. Você consegue ser cortês, você consegue ser educado. Por quê? Porque você vive em Cristo. E você também consegue, nas suas decisões, ser sensato, porque você não toma decisões de qualquer maneira, você coloca sua mente no Espírito e deixa Cristo viver em você. Estão vendo? Isso aí pode ter influência. Cristo é tudo no seu viver. Cristo é o seu cuidado e Cristo é o que regula o seu viver, as suas decisões. Então, a vida e o caráter começam a se mesclar, tá? Isso é muito importante. Quando a gente é novo no Senhor, né, jovem no Senhor, muitas vezes nós buscamos a vida, né? A gente quer crescer em vida. E tudo bem, uma coisa é você crescer em vida, mas a outra coisa é você conseguir, que eu creio que é o objetivo de vocês, né? De fazer o CEAP nas férias, é que alguns de vocês esperem que possam fazer também o CEAP regular, é que vocês querem fazer o quê? Dispensar o Senhor a outros. Posso orar por você? Na comportagem dinâmica, na pregação do evangelho, é passar a vida para os outros. Mas daí, o caráter
a bitola do cano. Se é um cano meia polegada, 3 quartos de polegada, 5 oitavos, quanta água você consegue, quanta vida você consegue passar pelos outros. Isso aí depende do seu caráter. Então, isso tem que mudar, queridos irmãos, a maneira de nós vivermos no dia a dia, a maneira de nós vivermos a nossa vida humana, né? E também para edificar o seu caráter. No começo, talvez, essa construção de seu caráter é algo artificial, é uma coisa que parece mecânica, tá? Porque é uma formação de um hábito. É que nem andar de bicicleta, né? Quem aprendeu a andar de bicicleta no começo, você sabe, é um negócio mecânico, você caiu vários tombos, tá certo? É uma coisa mecânica. Mas depois que você aprendeu a andar de bicicleta, você nem pensa mais. Você sobe na bicicleta, solta o guidão, anda com as mãos no ar e você anda bem, você nem pensa mais. É a mesma coisa de aprender a dirigir. Quando você foi tirar a sua carteira de motorista, né, o seu CNH, no começo, naquelas aulas de autoescola, era tudo mecânico. Mas depois que o hábito se formou, se tornou algo automático, você não pensa mais. Você não pensa mais. Então, daí a vida interior se mistura com o caráter exterior. Bom, o caráter é constituído, irmãos, daí quando você consegue misturar essa vida e o caráter, daí o seu caráter é constituído predominantemente, principalmente, de seu elemento interior de vida. Ou seja, isso aí já é um grau de maturidade bastante elevado. A sua vida, a vida divina, saturou a sua humanidade. Tá, irmão? Isso aqui é uma coisa assim que eu sinto que é uma coisa que eu quero que vocês experimentem. Tá? Isso é que aconteceu com o Senhor Jesus aqui na Terra. As suas virtudes humanas eram o canal para expressar os seus atributos divinos, tá certo? E Paulo também tinha essa experiência. Então, concluindo essa parte, saibam o seguinte: se você não tem vida, você não tem nada para ministrar para outros. Certo? Estão de acordo? Agora, você pode ter vida, mas se você não tem um caráter adequado, você também não consegue ministrar para outros. Ou se você consegue ministrar de uma maneira muito limitada. Então, no serviço ao Senhor, lembre-se, essa dupla que você precisa. Você precisa de vida e você também precisa de um caráter adequado. Portanto, edifiquem o seu caráter. Quanto tempo ainda tenho? Acabou meu tempo? Não tem mais tempo, Wesley. Se quiser falar mais. Mais tempo? Então eu tenho mais um pouquinho para falar. Depois, talvez, você possa fazer algumas perguntas. Então, vou dar um exemplo para vocês agora, né? Então, vamos dizer assim que está dando uma maior tempestade, maior aguaceiro, e o beiral da sua casa tem muita água, do telhado está caindo. Você quer juntar água. Aí você põe várias bacias, né, debaixo do beiral do seu telhado para coletar água da chuva. Então, com essa água torrencial, da chuva torrencial, a maioria das bacias ou baldes vão se encher rapidamente. Mas tem alguns baldes, algumas bacias estão rachadas ou com furos. Daí a pergunta é, será que vai segurar a água? Tá vendo? Aí pode encher de água, mas logo vaza por causa dos furos, né? Por causa das rachaduras. Não importa quanta água entre da chuva, né, nesses baldes ou bacias, tudo vai vazar, vai escoar tudo. Então, quer dizer que esses recipientes são inadequados, né? São inadequados. E também pode ter algumas bacias que não tem a borda, também é a mesma coisa. A água que entra, muita água, mas vai vazar tudo. Tá? Então, não preenche os requisitos, né? Essas baldes, bacias não preenchem os requisitos para conter água. Nós precisamos de água, todo mundo precisa de água. Para nos banhar, né, para lavar roupa, regar as plantas. Hoje tudo sai da torneira, né, mas nos lugares mais precários se junta água com baldes e bacias, né. Esses exemplos foram dados na China, onde realmente havia muita precariedade, né, não tinha água corrente, então muitas vezes a água era juntada dessa maneira. A bacia não consegue produzir água, claro que não. A gente usa o quê? Usa água, não usa bacia. O que a gente quer é água.
não é a bacia. Quando você está com sede, alguém dá um copo d'água para você, você não quer copo, você quer a água que está dentro. Mas se o copo está sujo, você não vai conseguir beber essa água. Nós usamos água sempre, né? Mas você não usa nada da bacia. Você termina de usar a bacia é colocada de lado. Nada da bacia entra em você, é a água que entra em você. Tá? E outra coisa que é importante, não é só a bacia ser adequada. Isso eu tenho falado bastante para o jovem. Também a capacidade da bacia. Quanta água você consegue conter? Quanto melhor o seu caráter, mais água você consegue conter. Quem sabe alguém consiga conter 200 ml, outros 500 ml, mas tem gente que consegue conter 10 litros. Tá? Então, mas se você é uma bacia com furos, uma bacia quebrada, uma bacia sem borda, aí é difícil, né? Por isso, nós que queremos servir a Deus, precisamos de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Todas as nossas rachaduras, todos os nossos furos precisam ser consertados. Por isso que o CIAP é importante para isso. O CIAP é para consertar os nossos furos e as rachaduras. Você não peca em ter rachaduras e furos. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Até Paulo tinha. Só Jesus que era perfeito. Mas Deus quer nos consertar. E na vida da igreja, irmãos, é o lugar para a gente ser consertado. Graças a Deus. Aqui nós temos muita oportunidade para ser consertado. Aproveitem essa oportunidade. Quanto mais jovem você é, mais fácil de ser consertado. E também aproveite a oportunidade para Deus espichar você, para você aumentar a sua capacidade, tá? Para poder conter mais volume de água. Tá certo? Então, você tem mais capacidade. E isso requer sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais você é espichado. Se você quer ficar na sua zona de conforto, você sempre vai ficar naquele pouco volume. Então, quanta obra Deus pode entregar para você depende de quanto volume você pode conter. E isso não tem a ver com o nosso estado. Para ser vencedor, o irmão Pedro nos passou o conceito do estágio e estado. Tá? Para ser vencedor, basta ter um estado adequado. Mas o galardão vai ver com o volume. Tá certo? O estágio. Se você é um servo de Deus com um volume de 1 litro, e outro jovem servo de Deus com um volume de 10 litros, e vocês todos tiverem um bom estado, vocês todos vão entrar no reino, mas quem tem 10 litros de capacidade vai receber um galardão maior. Deus vai entregar mais no reino para cuidar. Então, trabalhe no seu estado, tenha um estado adequado, mas também permita a Deus trabalhar no seu estágio. Tá? Tendo tempo, vamos trabalhar no estágio para vocês terem mais volume. Tá? Aproveite todas as chances para aperfeiçoar, para Deus aperfeiçoar você. Aproveite todas as chances para aprender algo a mais. Você sabe que até hoje eu estou aprendendo coisas novas. Eu não fico parado, não. Tendo uma chance, eu vou aprender coisas novas. Aprendam coisas novas. Olhem os irmãos, como os irmãos fazem as coisas. Eu aprendi muito observando o irmão Dong fazer as coisas. Nessa questão, questione, seja um questionador, como na pergunta de manhã. Por que ele fez desse jeito? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez nós estávamos em Salvador, na mesa do Senhor, e daí tinha o palco lá, e no palco já era a mesa do Senhor, a mesa estava lá, o pão e o cálice em cima da mesa, então em cima da mesa também tinha o microfone, os microfones auriculares, e também tinha um microfone de pedestal na frente, tudo. A cadeira estava lá já. Daí o Mondong, no meio lá dos hinos, do louvor, se levantou, subiu no palco. Eu observei, ué, onde que ele está indo? Ele subiu lá, ele pegou o microfone de pedestal, colocou tudo do lado, longe da mesa, tirou as cadeiras, afastou as cadeiras da mesa e tirou os microfones de lapela lá da mesa. E obedeceu. Eu perguntei, Mondong, por que o senhor fez isso? Eu perguntei, eu questionei. Eu não duvidei dele, nem discordei dele, só queria aprender. Ele falou, a mesa do Senhor tem que ter prioridade sobre tudo. Quando olhar para aquela mesa, só podemos ver o pão e o cálice, nada mais. O Senhor tem que ter, né, a preeminência. Aprendi.
Daí, na próxima conferência, mesma coisa aconteceu. Só que o irmão Dong não precisava mais fazer isso. Eu instruí os irmãos. Eu já passei adiante. Daí os irmãos subiram, tiraram. Daí os irmãos aprenderam. Tá certo? Então, aprendam com os irmãos que têm mais experiência. Toda vez que vocês forem para uma conferência, visitar um lugar, fique de olho aberto, aprendam coisas novas. Não fiquem na mesmice. Quando chegar numa reunião, não fique só preso ao seu inário, cantando só para você. Claro, precisa estar focado, né? E prestar atenção. Mas também, olhe em volta. Olhe em volta. Muitas vezes, irmãos novos vêm, visitantes vêm, ficam sentados lá atrás, ninguém nota a presença deles, então passa a reunião inteira. Ninguém notou que tinha uma pessoa nova lá. Quando a gente usava inário físico de papel, eu carregava 3, 4 inários comigo e eu olhava, sempre olhava em volta. Via uma pessoa nova, desconhecida, eu já pegava o meu inário e ia lá e dava para ele usar. E tem gente que fala assim, eu fui para o culto de vocês, ninguém notou que eu fui lá, ninguém me deu atenção, ninguém me deu as boas-vindas. Então, observem, fiquem de olho aberto. Isso é caráter, isso é perceber as coisas, né? Então, vamos aprender sempre. Vamos falar um pouquinho sobre estudo, tá? Sobre estudo. Eu não estou dizendo que todo mundo é obrigado a estudar. Depende das oportunidades. Muitos dos nossos pais, dos pais de vocês, não tiveram oportunidade. Não tiveram uma educação completa. Alguns tiveram só ensino fundamental, outros médio, e poucos tiveram ensino superior. Hoje, entre os jovens, nós temos muitos com ensino superior e muitos com pós-graduação. Temos um bom número de jovens com doutorado até hoje. Entre vocês, eu sei que tem vários doutores já. Tá? Não é obrigado a estudar. Então, hoje existia um conceito que o negócio é ir para o SEAP e depois se formar no SEAP regular, e se não se comportou, não precisa estudar. Hoje mudou. Hoje, até o Amir está encorajando os irmãos a ir para a faculdade. Uau! O Senhor Jesus está voltando mesmo. Então, o Amir mudou esse conceito. Então, alguém que quer ser usado por Deus tem que ter algum estudo. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque nós, hoje, não estamos aqui baseados em milagres. Se você só faz milagre, expulsa demônios, impõe as mãos, pessoas caem no jogo, você não precisa de estudo nenhum. Mas o que nos caracteriza é a palavra profética. É você entender a palavra. É você poder ler a palavra de Deus e Deus falar com você e você ter a capacidade e a habilidade, o treinamento de interpretar a palavra e Deus poder dar a revelação para você. Se você tem dificuldade para ler, por exemplo, em vez de ler noivo, a igreja, Cristo é o nosso noivo, daí eu falo, Cristo é o nosso navio. Em vez de noivo, ler navio. Daí a revelação que você vai receber é diferente. Tem um versículo em Coríntios que fala, se não consegue se controlar, é melhor casar do que viver abrasado. Abrasado quer dizer queimando aqui dentro, com brasa aqui dentro. Então, se você não consegue dominar os seus sentimentos, sua necessidade, é melhor se casar para apagar a fogueira que tem dentro de você. Mas tem gente que não consegue ler direito. É melhor casar do que viver abraçado. Então fala que não pode namorar, é melhor casar logo, porque não é bom ficar abraçado, é bom casar. Então, em vez de abrasado, fala abraçado. Então, é por falta de leitura. Não estamos desprezando nada disso. Tem muita gente que tem leitura, sabe ler bem, intelectual, mas não consegue tocar no Senhor. E quando fala, não consegue tocar ninguém. Mas tem gente que não tem muita leitura, talvez até iletrada, mas quando levanta para falar, faz todo mundo chorar. Então, o espírito não tem a ver com quanta leitura, quanto estudo você tem. Mas, se você quer ser um servo útil, é bom ter algum estudo. Paulo teve muito estudo, você pode ver a extensão com que Deus usou Paulo. Pedro teve pouco estudo. Deus o usou também, mas usou menos. Tá?
Uma pessoa que estuda, qual é a vantagem do estudo? Quando você entra numa faculdade, você treina a sua mente. Quando você estuda, você tem que ter disciplina. Então, essa disciplina é útil, treina o seu caráter. Tá? Você consegue interpretar o texto, você consegue entender o que você está lendo. Eu, no CIAP, fiz muitas experiências. Uma das coisas que eu mais fazia quando estava dando aula no CIAP é cantar os hinos e pedir para um CIAPista, ou dois, ou três, ou quatro, um atrás do outro, ir na frente e explicar o que ele acabou de cantar. Explica a estrofe 1. O que você entende? É a maior dificuldade. Se eu fosse fazer essa experiência aqui com vocês, eu iria encontrar essa dificuldade. Hoje, o jovem tem dificuldade para interpretar textos. Manda falar o que está no estrofe. Daí fala um monte de coisa, menos o que está na estrofe. Não precisa pegar a coisa do ar, inventar coisa. Eu quero que vocês falem o que você acabou de cantar, acabou de proclamar. Explica o que a estrofe diz. É difícil. Tenta fazer esse exercício em casa. Isso é bom. Por isso que hoje é difícil muitas pessoas tentar dar uma palavra. Porque quando pega o versículo, não consegue interpretar, não consegue explicar o que está no versículo. Então fala um monte de coisas. Por isso que muitos pastores hoje não falam a Bíblia. Falam muita coisa de autoajuda, coisas inspiracionais, exemplos, contam histórias, porque não conseguem interpretar. Então, ter educação, ter instrução, ajuda, permite que Deus use você de uma maneira mais forte. Tá? Então, línguas. Eu encorajei muitos jovens a estudar línguas, tá certo? Se você consegue falar uma língua estrangeira, é um bom treinamento e você consegue ter mais acesso aos livros. Não só na faculdade, mas também espiritualmente. Hoje, graças a Deus, tem muito livro já traduzido para o português. Não só livro do nosso meio, mas também livro de consulta, essas coisas. Mas no começo havia tudo em espanhol, mas em português quase não havia nada. Mas nas últimas 2 décadas, graças a Deus, houve um avanço bastante grande. Aprenda uma língua. Quando você aprende uma língua, Deus pode usar você mais. Deus pode usar você não só no Brasil, mas também em outros lugares. A não ser que você não tenha interesse que Deus use você em outros lugares. Você pode ser usado em toda a América do Sul e Central, mas tem que falar espanhol. Tienes que hablar espanhol para que Deus pueda usar a ustedes. Agora, se você souber inglês, você pode servir na América do Norte, servir em alguns lugares da Europa e servir na África. Se você souber francês, então você pode servir na maior parte dos países da África e também na França, na Europa. Então, se você souber alemão, claro, já é mais restrito, mas daí na Alemanha e na Suíça precisamos de irmãos também. Então, quando você é jovem e tiver a oportunidade, aprenda uma língua para estar na sua bagagem. Um dia, se Deus precisar, está lá já. Quando é jovem, tem mais tempo. Agora, quando está mais velho, é difícil já encontrar tempo para isso. Então, quando é adolescente, quando tem 20 e poucos anos, aprenda uma língua. Tem que dedicar, aqui o irmão Lee fala nesse livro que é bom dedicar pelo menos 1 hora por dia para estudar uma língua. É bastante tempo. Em pouco tempo você consegue. Se você for esforçado, em pouco tempo você consegue aprender. Tá? Então, a língua realmente é uma coisa útil. Não é crucial, tá? Para você ser útil, mas é útil. Vamos concluir, irmãos. Vamos concluir com essa uma parte final aqui. Vamos ver aqui. Então, o caráter, já falamos, se compõe de 2 itens, né? A natureza inata, que era 30%, e os hábitos adquiridos, que é 70%. Tá? Então, uma criança recém-nascida não tem hábito nenhum, mas é 100% natureza inata. Mas você e eu temos os 2. A natureza inata é o esqueleto, né? E os hábitos são a carne e a pele, recheando
o esqueleto. Daí os dois juntos formam o caráter de uma pessoa. E daí você envia uma criança, né? Uma criança brasileira para os Estados Unidos, logo que nascer, quando esse menino crescer, ele vai ser americano, não vai ser brasileiro. Não vai ser brasileiro. Tá? Todos os hábitos que essa criança vai adquirir são os hábitos americanos. Então, quando a natureza nata, mais os hábitos adquiridos se tornam nossa maneira de viver, o resultado é o nosso caráter. Tá? Então, tem que lembrar, tem essas duas partes sempre. E o nosso caráter tem tudo a ver com a nossa utilidade nas mãos de Deus. Tá? E o nosso caráter afeta a sua utilidade a Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa bem ousada aqui, tá? É o irmão Lee que falou isso. Mais ainda do que seu espírito, alma e corpo. Tá? O caráter é tudo, praticamente. Tá? É o seu vaso. É o seu vaso. Então, não é só estudar a Bíblia. Não é só orar bastante. Não é só deixar que o Senhor discipline você. Tudo isso é necessário para o seu crescimento espiritual. Mas é preciso que Deus trabalhe no seu caráter. Senão o seu caráter pode anular o seu conhecimento bíblico, a sua experiência espiritual. Tá certo? Nem o seu espírito, nem a sua alma, nem o seu corpo podem substituir vocês. É o seu caráter, é a sua pessoa, né? Então, praticamente todo o seu ser existe em seu caráter. O que as pessoas veem é o seu caráter. Não é o seu espírito, não é sua alma. Claro que as pessoas veem o seu corpo, né? Mas o corpo também expressa o seu caráter. Se você tem um caráter deficiente, ter um espírito forte não é suficiente, não. Não é suficiente. Você pode gastar muito tempo em oração, e orar bastante, orar até 2 horas por dia, ler bastante a Bíblia, participar de todas as reuniões, mas talvez não consiga ser tão útil nas mãos do Senhor. Por causa do quê? Por causa do caráter. Um caráter pouco desenvolvido. Então, o que você fala tem que ser, todos aqueles pontos que eu falei, né? Você tem que ser uma pessoa sincera, uma pessoa transparente, o que você fala é o que você pensa. Então, a pessoa que entra em contato com você tem que sentir a sua pessoa. Jamais podemos mentir. A nossa conduta tem que ser adequada, porque senão, como é que Deus vai poder nos usar? Nós devemos lembrar, queridos irmãos, que Deus nunca usa o que é nosso naturalmente, mas ele precisa usar. Isso aqui, acho que o irmão Pedro falou uma vez, eu também falei. Moisés, por exemplo, ele viu a sarça ardente, né? Ele viu a sarça ardente. Mas aquela sarça queimava e não se consumia. Isso é nosso. A sarça é o caráter. Deus precisa da sarça para queimar. Sem a sarça, sem você, o fogo não tem um recipiente, um receptáculo. Quanto maior, até o Pedro projetou, né? Quanto maior a sarça, mais fogo pode conter. Aí vem a capacidade. Então Deus precisa da sarça. Nós somos essa sarça, mas a sarça não se consome. Quer dizer o quê? Deus não usa a sarça para o seu combustível, mas precisa da sarça para conter o combustível, que é o fogo. Tá certo? Então, vamos pegar alguns exemplos bem claros, né, com relação a, assim, a coisas práticas. Por exemplo, eu peço para você entregar um recado para alguém, ou uma carta para alguém. Aí, passa alguns dias, eu me encontro com você de novo. Você passou o recado? Ih, esqueci. Isso é o quê? Isso não é vida, isso é caráter. Tá certo? É caráter. Eu peço para você fazer alguma coisa, uma tarefa. Depois de uma semana eu perguntei, já concluiu? Não está lá ainda. Nem fez 1/3 da tarefa. Isso é caráter. Isso não é vida.
Não tem nada a ver com a vida. Você pode ter muita vida, mas é caráter. Daí, se você é uma pessoa assim, Deus não pode confiar muita coisa para você. Por que Deus pode confiar tudo para Paulo? Porque Paulo era uma pessoa com um caráter excelente. Tá, então eu vou concluir aqui, falar um pouquinho sobre a preguiça, né? Muitos de nós que estamos envolvidos com a obra do Senhor têm um grande problema, a preguiça. A preguiça pega muita gente, irmãos. Não se condenem, por favor. A preguiça pega muita gente. Uma das principais características de alguém que serve o Senhor tem que ser a diligência. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, no zelo, não sejais remissos, mas sede diligentes no Senhor. Ou seja, sede diligentes, não seja remisso, não seja preguiçosos, né? Uma pessoa preguiçosa, Deus não consegue usar. Por exemplo, quando Deus falava com seus servos, nunca falava de noite, só de manhã. Então, isso denota o caráter. São pessoas que acordavam cedo, não eram preguiçosas. Então, nós não podemos dar a impressão para as pessoas que nós somos preguiçosas. Tá? Eu também já fui jovem. Quando é jovem, a gente tem a tendência de ser preguiçosa, de dormir um pouquinho mais e assim por diante. Não é pecado isso. Não é pecado isso. Mas se você quer ser útil ao Senhor, tem que ser diligente. Por isso que existe o serviço militar. O serviço militar, levanta cedo, é para acabar com a preguiça mesmo. Porque numa guerra, e vocês são guerreiros, né? Vocês são essa geração final, né? Então, façam parte do exército do Senhor. Vocês são as gotas do orvalho, tá? Do milagre da aurora. Uau! Que coisa maravilhosa. Então, realmente, queridos irmãos, vamos todos nos esforçar. O Brasil tinha fama, está melhorando já. São características nacionais, também o povo latino, de ser um pouco preguiçoso. Então, nós não podemos, nós não somos latinos, nem brasileiros, nem chineses, nem americanos, nós somos do reino de Deus. Tá? Então, não podemos deixar a característica nacional afetar o nosso serviço. Nós precisamos ser enérgicos. Tudo que o Senhor nos dá, nós temos exercitar o nosso espírito e permitir que o Senhor trabalhe em nós e nós começarmos algo e terminarmos algo. Tá? Então, hoje de manhã falamos sobre metas, né? Estabelecer pequenas metas para você terminar. E daí Deus pode confiar mais algo para você. Tá? Então, realmente precisamos desenvolver esse caráter adequado. Louvado seja o Senhor. Bom, queridos irmãos, eu acho que por hoje isso é que eu tenho para falar. Tem muitos itens mais, mas eu acho que é suficiente. Tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta que precisa fazer urgente, mas já não foi falado hoje à noite. Mas se vocês puderem, jovens, leiam esse livro, tá? Leiam esse livro com atenção, com cuidado. E leiam esse livro também, do irmão Dong. Se você quer trabalhar no seu caráter, precisa ler nesse livro. Não é só ler, mas praticar o que está escrito aqui. Praticar. Ler com atenção. Não leio tudo de uma vez. Leia um pouquinho, pratique. Leia um pouquinho, pratique. Preste atenção para as ilustrações. Né? Então, vou ler só os títulos dos capítulos. Né? Caráter, entender o caráter. Exemplos de um caráter adequado. O aperfeiçoamento do caráter. Um caráter útil ao Senhor. Derrubar a disposição para manifestar a função. E cultivar um caráter. Olha só, no final, olha só o objetivo. Cultivar um caráter para contatar as pessoas. No final, é tudo para a pregação do Evangelho. Amém?